Quando você nasceu, você sabia quem era o presidente em exercício? Não? Então, antes de começar esse vídeo, nós vamos entender um pouco da história do Brasil. Tudo começou com a chegada dos portugueses no dia 22 de abril de 1500. Portugal iniciava expedições exploratórias no seu novo território. Seu objetivo principal era estabelecer contatos com os índios nativos das terras tupiniquins. É interessante saber que o nome Brasil veio de uma árvore nativa da Mata Atlântica chamada pau-brasil. Em 1532, Dom João III implementou o sistema de capitanias hereditárias. O território recém-descoberto foi dividido em 15 lotes que formavam 14 capitanias. O sistema foi implementado em 1534 e durou até 1548. Foi quando surgiu o governo geral, objetivando centralizar a administração colonial de todo o território. Em 1815, a família real portuguesa foge para o Brasil, criando assim o Reino de Portugal. O Rio de Janeiro foi a sede administrativa desse reino. Este movimento pôs fim ao período colonial. Os conflitos entre o Partido Brasileiro e os portugueses acentuavam-se cada vez mais, culminando em 1822 no processo de independência do Brasil. O período imperial, com a independência do Brasil, vai de 1822 a 1889. Com a proclamação da República, é dividido em 3 fases principais. O primeiro reinado, de 1822 a 1831, o período regencial, de 1831 a 1840, e o segundo reinado, de 1840 a 1889. Vamos falar primeiro do primeiro reinado. Pedro de Alcântara, o 4º filho de Dom João IV, que após esse processo tornou-se o primeiro imperador do Brasil, assumindo a alcunha de Pedro I do Brasil. Em 1823, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem à Constituição Política do Império do Brasil de 1824. A Constituição de 1824 possuía forte caráter autoritário e centralizador, sobretudo por meio da instituição do poder moderador. Agora vamos falar do período regencial. O período regencial foi marcado por uma série de conflitos constantes com o governo central, agravado pela grave situação econômica. As forças políticas dividiam-se basicamente em 2 vertentes, os liberais e os conservadores, este com mais presença na política. Em julho de 1840, sob iniciativa dos liberais, foi dado o golpe da maioridade, nomeando Dom Pedro II, com apenas 14 anos de idade, imperador do Brasil. Foi uma tentativa dos liberais de ocuparem mais espaço nas decisões políticas, iniciando assim o segundo reinado. Agora, falando do segundo reinado, durante o período de 1840 a 1889, a economia do Império estava em sérias dificuldades. A possibilidade de aumentar suas exportações com café diminuiria e muito seu déficit comercial. Período republicano atual. A República Brasileira pode ser dividida da seguinte forma: Primeira República, República Velha, de 1889 a 1930, Governo Provisório, de 1930 a 1934, Constituição de Vargas, de 1934 a 1937, Estado Novo, de 1937 a 1945, Quarta República, de 1945 a 1964, Ditadura Militar, de 1964 a 1985, e Nova República, de 1985 até os dias atuais. É importante destacar que, mesmo diante do sistema republicano, o Brasil possui sérias dificuldades de se manter-se sob o regime democrático. Durante esse período, foram promulgadas outras 6 constituições, sendo 2 delas a de 1937 do Estado Novo e a de 1967 da ditadura militar, com caráter fortemente autoritário. No regime presidencialista, a nova república já passou por 2 processos de impeachment, uma vez que o cargo de presidente confere-lhe mais poderes de qualquer outro cargo político do país. Tá curioso para saber? Então curta o vídeo logo após a vinheta.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil lá no Instagram. Ah, e lembrando que esse conteúdo tem o apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. Como todos sabem, até os dias de hoje, nosso país já foi governado por 38 presidentes. Você que é hiper curioso, veja aí quem era o presidente do Brasil no dia que você nasceu. O início da nossa maratona se dá com o primeiro presidente do Brasil, que foi Marechal Deodoro da Fonseca. Seu mandato durou 2 anos e 8 dias, de 15 de 11 de 1889 a 23 de 11 de 1891. O nosso segundo presidente foi o Marechal Floriano Peixoto. Seu mandato durou 2 anos e 357 dias, de 23 de 11 de 1891 a 15 de 11 de 1894. O nosso terceiro presidente foi Prudente de Moraes. Seu mandato durou 4 anos, de 15 de 11 de 1894 a 15 de 11 de 1898. O quarto presidente do país foi Campos Salles. Seu mandato durou 4 anos, de 15 de 11 de 1898 a 15 de 11 de 1902. O nosso quinto presidente foi Rodrigues Alves. Seu mandato também durou 4 anos, de 15 de 11 de 1902 a 15 de 11 de 1906. O nosso sexto presidente foi Afonso Pena. Seu mandato durou 2 anos e 211 dias, de 15 de 11 de 1906 a 14 de 6 de 1909. O nosso sétimo presidente foi Nilo Peçanha. Seu mandato durou 1 ano e 154 dias, de 14 de 6 de 1909 a 15 de 11 de 1910. O oitavo presidente da República foi o Marechal Hermes da Fonseca. Seu mandato durou 4 anos, de 15 de 11 de 1910 a 15 de 11 de 1914. O nosso nono presidente foi Venceslau Braz. Seu mandato durou também 4 anos, de 15 de 11 de 1914 a 15 de 11 de 1918. O próximo presidente depois de Venceslau Braz seria Rodrigues Alves, mas o mesmo faleceu antes de tomar posse. O nosso 10º presidente foi Delfim Moreira. Seu mandato durou 255 dias. O nosso 11º presidente foi Epitácio Pessoa. Seu mandato durou 3 anos e 110 dias, de 28 de 7 de 1919 a 15 de 11 de 1922. O 12º presidente do Brasil foi Arthur Bernardes. Seu mandato também durou 4 anos, de 15 de 11 de 1922 a 15 de 11 de 1926. O 13º presidente da nossa lista foi Washington Luiz. Seu mandato durou 3 anos e 343 dias, de 15 de 11 de 1926 a 24 de 10 de 1930. O próximo presidente seria Júlio Prestes. Esse presidente não tomou posse devido à Revolução de 1930. Foi quando o país seria governado por uma junta governativa provisória, compostas por Augusto Fragoso, José Isaías de Noronha e João de Deus Mena Barreto. Este mandato durou 10 dias, de 24 de 10 de 1930 a 3 de 11 de 1930. O nosso 14º presidente foi Getúlio Vargas. Seu mandato durou 14 anos e 360 dias, de 3 de 11 de 1930 a 29 de 10 de 1945. O 15º presidente do Brasil foi José Linhares. Seu mandato durou 94 dias, de 29 de 10 de 1945 a 31 de 1 de 1946. O 16º presidente a comandar o nosso país foi General Eurico Gaspar Dutra. Seu mandato durou 5 anos, de 31 de 1 de 1946 a 31 de 1 de 1951. O nosso 17º presidente foi novamente Getúlio Vargas. Seu mandato durou apenas 3 anos e 205 dias nessa nova transição, de 31 de 1 de 1951 a 24 de 8 de 1954. O 18º presidente da nossa lista foi Café Filho. Seu mandato durou 1 ano e 76 dias, de 24 de 8 de 1954 a 8 de 11 de 1955. O 19º presidente foi Carlos Luz.
Seu mandato durou de 8 de 11 de 1955 a 11 de 11 de 1955. O 20º presidente da nossa lista foi Nereu Ramos. Seu mandato durou 81 dias, de 11 de 11 de 1955 a 31 de 1 de 1956. O 21º presidente a comandar o nosso país foi Juscelino Kubitschek. Seu mandato durou 5 anos, de 31 de 1 de 1956 a 31 de 1 de 1961. O 22º presidente do Brasil foi Jânio Quadros. Seu mandato durou 206 dias, de 31 de 1 de 1961 a 25 de 8 de 1961. O 23º presidente foi Ranieri Mazzilli. Seu mandato durou apenas 13 dias, de 25 de 8 de 1961 a 8 de 9 de 1961. O 24º presidente foi João Goulart. Seu mandato durou 2 anos e 208 dias, de 8 de 9 de 1961 a 2 de 4 de 1964. O nosso 25º presidente foi de novo Ranieri Mazzilli. O seu mandato durou também 13 dias, de 2 de 4 de 1964 a 15 de 4 de 1964. O nosso 26º presidente do Brasil foi Marechal Humberto Castelo Branco. Seu mandato durou 2 anos e 334 dias, de 15 de 4 de 1964 a 15 de 3 de 1967. O 27º presidente da nossa lista foi o general Arthur da Costa e Silva. Seu mandato durou 2 anos e 169 dias, de 15 de 3 de 1967 a 31 de 8 de 1969. Após esse período, tivemos Pedro Aleixo, que teve sua posse vedada pelo alto comando militar. O país foi novamente comandado por uma junta governativa provisória, composta pelos ministros Aurélio de Lira Tavares do Exército, Augusto Rademacher da Marinha e Márcio de Souza Melo Aeronáutica. Este mandato durou 60 dias, de 31 de 8 de 1969 a 30 de 10 de 1969. O nosso 28º presidente foi o general Emílio Garrastazu Médici. Seu mandato durou 4 anos e 136 dias, de 30 de 10 de 1969 a 15 de 3 de 1974. O 29º a ocupar a cadeira presidencial foi o general Ernesto Geisel. Seu mandato durou 5 anos, de 15 de 3 de 1974 a 15 de 3 de 1979. O 30º presidente do Brasil foi o general João Batista Figueiredo. Seu mandato durou 6 anos, de 15 de 3 de 1979 a 15 de 3 de 1985. O 31º presidente seria Tancredo Neves, caso não viesse a falecer antes de tomar posse. O presidente que assumiu seu lugar foi José Sarney. O seu mandato durou 5 anos, de 15 de 3 de 1985 a 15 de 3 de 1990. O 32º presidente do Brasil foi Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente da República a sofrer um processo de impeachment no país. Seu mandato durou 2 anos e 289 dias, de 15 de 3 de 1990 a 2 de 10 de 1992. O 33º presidente a ocupar a cadeira presidencial foi Itamar Franco. Seu mandato durou 2 anos e 3 dias, de 2 de 10 de 1992 a 1 de 1 de 1995. O 34º presidente do Brasil foi Fernando Henrique Cardoso. Seu mandato durou 8 anos, de 1 de 1 de 1995 a 1 de 1 de 2003. O 35º presidente foi Luiz Inácio Lula da Silva. Seu mandato durou também 8 anos, de 1 de 1 de 2003 a 1 de 1 de 2011. O 36º mandato presidencial foi exercido por Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente da nação e também a primeira mulher a sofrer o segundo processo de impeachment em toda a história do país. Seu mandato durou 5 anos e 243 dias, de 1 de 1 de 2011 a 31 de 8 de 2016. O 37º presidente foi Michel Temer. Seu mandato durou 2 anos e 123 dias, de 31 de 8 de 2016 a 1 de 1 de 2019. O 38º presidente a ocupar a cadeira presidencial foi Jair Messias Bolsonaro.
empossada em 1/1 de 2019, seu mandato ainda está em vigência até a postagem desse vídeo. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Hiper Curiosidades para você. Se você gostou, deixa uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Não se esqueça de deixar um mega like e também compartilhar esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no canal Hiper Curiosidades. Até lá!